Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos domingos, na primeira parte da profissão de fé, nós dizemos assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A criação de Deus é muito maior do que aquela que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Com os olhos da carne, com os olhos materiais, nós só podemos ver aquilo que é material, físico, palpável. No entanto, meus irmãos e irmãs, Deus Pai, Deus Criador, criou todo um universo de seres que nós não podemos ver. São eles os espíritos puros, que a tradição católica os chama de anjos. Vejam que no céu há uma multidão que povoa a cidade santa, a Jerusalém celeste. Além dos santos, além da Virgem Maria, está presente no céu, junto a Deus, também todo o exército celestial dos anjos do Senhor, os seus fiéis servidores, aqueles que disseram: iremos adorá-lo, iremos servi-lo. São aqueles que diante de Deus, dia e noite, dizem: Santo, 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 Senhor Deus do universo. E em cada Santa Missa, nós, seres humanos, temos a oportunidade de nos unir ao coro dos anjos para cantar a uma só voz: Santo, Santo, Santo. É bom saber que quando nós celebramos a Santa Missa e no altar o corpo e o sangue de Jesus Cristo são oferecidos para Deus Pai, há uma correspondência entre a liturgia do céu e a liturgia que nós celebramos aqui na terra. O altar do céu se transforma no altar da terra, e o canto dos anjos do céu se torna o nosso canto aqui na terra. O altar de Deus é o ponto de encontro entre o céu e a terra. É onde nós, seres humanos, conseguimos nos aproximar da divindade de Deus através também do ministério dos anjos, que nos ajudam a adorar a Deus. Todos os dias eu espero que você se volte ao seu anjo da guarda para pedir que ele te console, te governe, te ilumine, te proteja, te fortaleça. Esta oração que nós aprendemos quando somos muito crianças, ela tem um sentido muito profundo, porque de fato, olha o que nós fizemos, o que nós escutamos no início da missa, na oração que eu fiz em nome da comunidade, que possamos ser protegidos aqui na terra por aqueles que vos servem no céu. Você tem um anjo contigo que, se você permitir, der a ele a liberdade, ele sim te governará, te iluminará, te defenderá, protegerá, consolará. Agora, irmãos e irmãs, o que Jesus prometeu para Natanael é uma promessa da visão da glória. Natanael, você verá coisas muito grandiosas. E ao dizer isso para aquele apóstolo, ele diz isso para cada um de nós. Você que crê em Jesus Cristo, verá coisas muito grandiosas, entre as quais
a escada de Jacó. Quando Jesus diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus está fazendo alusão a uma passagem do livro do Gênesis, onde Jacó, tendo fugido do seu irmão Esaú por medo, faz um altar no meio do nada para adorar a Deus, e ele dorme sobre este altar. E ao encostar a sua cabeça sobre aquela pedra que serviu de altar, ele teve uma visão noturna. E ele viu uma escada, e nessa escada anjos subiam e desciam. Os anjos vinham de Deus, trazendo as graças e bênçãos, e depois retornavam a Deus, levando as súplicas dos seres humanos. E Jesus diz que aquele que crer nele, verá essa escada. Mas com os olhos físicos? Não, irmãos, com os olhos da fé. Ao celebrar os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, nós estamos professando que cremos na palavra e na promessa de Deus. Que nós cremos que os anjos do Senhor elevam até a Deus as nossas orações e trazem da presença de Deus a graça que você e eu precisamos. Você realmente crê nisto? Sim ou não? E é por isso que você está aqui nesta noite. A maior parte de vocês, talvez, passou 40 dias fazendo uma quarentena em honra a São Miguel Arcanjo, e com muita devoção e piedade vieram a esta igreja de São Cristóvão nesta noite para agradecer pelos 40 dias de combate e de vitória. Saibam que a quaresma de São Miguel Arcanjo era uma das grandes orações de penitência que São Francisco de Assis fazia. A igreja nos oferece 2 grandes momentos penitenciais no ano: o Advento, em preparação para o Natal, e a Quaresma, em preparação para a Santa Páscoa. São Francisco de Assis decidiu, por devoção pessoal e piedade própria, fazer um outro período de grande penitência, começando no dia 15 de agosto e concluindo na festa de São Miguel Arcanjo. Assim, meus irmãos, o que você fez ao longo desses 40 dias foi a imitação de um santo, que viu na penitência e na oração insistente o valor da perseverança. E numa de suas últimas quaresmas que ele havia feito, no último dia, apareceu a São Francisco um serafim inflamado no fogo do amor de Deus. E este serafim o abraçou. Você sabe você pode imaginar o que é ser abraçado por um anjo. E não qualquer anjo, um dos 7 anjos que estão na presença de Deus, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 1. E Francisco foi abraçado por este serafim. No Antigo Testamento, este serafim purificou os lábios de Isaías, e assim ele pôde profetizar. E agora, na vida da igreja, este serafim, ao aparecer para Francisco, o estigmatizou, recebeu os estigmas de Jesus Cristo, as chagas de Jesus. Após muitos séculos, uma pessoa recebeu a paixão de Cristo. Era a conclusão de tudo aquilo que Francisco desejava ser exatamente igual ao Senhor. E por isso ele rezava. Você fez várias orações ao longo de todas essas semanas, pedindo provavelmente alguma graça de libertação para si ou para alguém que você ama.
Mas saiba, irmão, que além dessa graça que você pediu, Deus quer te dar uma outra, ainda muito maior do que essa. Essa oração e essa penitência que você fez, talvez pela primeira vez, ou já está habituado a fazê-la, é uma preparação para que você seja semelhante a Jesus Cristo, para que você se pareça com Ele, assim como São Francisco conseguiu essa graça. Verás coisas muito maiores do que estas. A maior coisa que você pode ver e desejar na sua vida é ser exatamente como Jesus Cristo, como nosso Deus e Senhor. E aí nós entendemos o ministério dos anjos, que nos ajudam a sermos parecidos com Jesus. Para que o anjo vai nos governar, iluminar, proteger e defender? Para quê? Para que o nosso caminho seja reto, rumo à semelhança de Jesus Cristo. E cada vez que você ouve a palavra e comunga o corpo e o sangue de Cristo no altar, você se torna um pouquinho mais parecido com Jesus. Um passo a mais você deu nessa escada de Jacó. Um degrauzinho você sobe. A cada oração, a cada perseverança, a cada penitência, a cada perdão que você dá, você sobe um degrauzinho dessa escada, guiado e protegido pelo seu anjo da guarda. Agora, entre esses mensageiros de Deus para nós, aqueles que receberam a incumbência de portar grandes notícias, de fazer grandes coisas, recebem o nome de arcanjos, e por isso os estamos celebrando hoje. Os 3 arcanjos bíblicos, cujos nomes são registrados na Sagrada Escritura. E os seus nomes indicam a sua missão. Rafael significa cura de Deus. Gabriel significa poder de Deus. E Miguel significa quem como Deus. Haveria muito a falar sobre os 3 arcanjos, mas eu gostaria de concluir esta homilia convosco, dizendo apenas o seguinte: ao olharmos para São Miguel, aqui representado por este quadro, e este quadro, esta imagem de São Miguel, é uma imagem que carrega um profundo significado espiritual para a nossa paróquia. Ela fica na minha sala de atendimentos, e ao olhar para São Miguel, quantas vezes o anjo do Senhor me iluminou para atendê-los. Quantas vezes o anjo segurou a fúria de Satanás quando tive que orar por aqueles que estavam possuídos ou atormentados pelo espírito maligno no ministério de exorcismos. Este quadro, aqui colocado à veneração para vocês, carrega esse significado muito simbólico. Aquilo que faz a vitória de Deus acontecer nas nossas vidas e a libertação dos males ser completa. É, na verdade, meus irmãos e irmãs, uma virtude que São Miguel porta em seu nome e a Virgem Maria carrega em sua vida. E é a virtude da humildade. Quando Miguel grita, quem como Deus? Quem como Deus? Ele está dizendo, somente Deus é Deus. E nada eu posso sem Ele. Sou completamente dependente dEle. Você que se tornou devoto de São Miguel, imite a principal virtude deste anjo,
a sua humildade. Vamos inclinar a nossa cabeça na presença do Senhor.